Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, né? Da VN Cunoi, assessoria italiana. E hoje estou aqui com a minha filha Emanuele. Olá, gente! E a gente vai estar falando aí como foi o nosso começo, né? Porque tanta gente pergunta pra gente como é que é o começo na Itália, como é que foi o nosso começo, né? Claro, hoje a Emanuele tem uma experiência com a Itália, teve experiência com o Brasil, veio para a Itália muito pequena, né? Chegou aqui na Itália pequenininha, era uma mocinha e revoltada, aquela coisa, não queria aprender, né? Não queria aprender o idioma, né? E hoje a gente vai entrevistar a Emanuele, né? A gente sabe que surge essa pergunta, né? Será que vale a pena ir para a Itália? Como é que é o começo? Eu sofri muito, eu vou contar um pouco do meu sofrimento para vocês aqui nesse nosso primeiro podcast online, tá? Tá sendo online e querendo convidar também logo, caso você goste desse podcast, compartilha, tanta gente você consegue estar ajudando com um pouco da nossa história. Aqui tá comigo a Emanuele. Eu queria que você falasse aí com o pessoal, a Emanuele se apresentasse com seu português mesmo e fale para o pessoal como é que tá sendo aí a sua alegria em estar aqui nesse podcast. Tá bom, gente. Então, como vocês sabem, eu tenho 13 anos, né? Eu vim aqui na Itália, né, com 6 anos. No começo foi um pouco difícil para me habituar, né? Eu vim aqui com 6 anos, agora eu fiz 8 anos que eu tenho aqui na Itália, né? Foi um pouco difícil para mim entender a língua, né? O alfabeto, aprender a contar, né? Aprender a ler. Mas agora eu tô bem, né? Eu me habituei agora. Sei muito bem um italiano, né? Agora eu tô de boa aqui na Itália, me habituei na escola, já tenho 13 anos agora, né? Em setembro já vou fazer 14 e a vida é assim, né? E vem cá, Emanuele, tem diferença, né? Porque a gente é habituado com a faculdade, né? Faculdade não, com a escola, né? No Brasil. E tem realmente diferença, né? Da escola do Brasil, né, para a Itália. Porque eu me lembro quando você era criancinha, quase todos os dias eu ia para a escola, né, gente? A Emanuele, ela sofria, a Emanuele, ela tinha déficit de atenção, né? Ela sofria com hiperatividade e ela batia em todo mundo na escola. E para mim era muito frustrante, por quê? Por causa do sistema público no Brasil, né? A gente não tinha um acompanhamento. Eu lembro que eu não tinha condição financeira de estar pagando um médico bom para Emanuele. Então a gente dependia do SUS. Eu vou estar falando como é que foi a nossa vitória ou essa cura, né, da Emanuele aqui na Itália, né? Então a gente dependia muito do SUS. Ela tinha aquela revolta na escola. Ela, enfim, ela tinha muitos problemas, quase todos os dias ligavam pra gente, e era a maior dificuldade para ter uma professora somente para ela, porque ela tinha muita dificuldade, né? Então a gente chegou na Itália, né, e veio todo aí um acompanhamento médico maravilhoso, a qual a Emanuele praticamente é uma outra criança curada. Mas assim, gente, você que é pai, você que é mãe e você que pensa em vir para a Itália, não tem coisa melhor, né, do que você saber de uma criança, né? O que é que mudou, o que é que fez uma criança, realmente a gente está falando de criança com uma patologia médica muito difícil, ser curada, né? Então, Emanuele, poxa vida, escola, vamos falar de escola, né? Você tá aí, 14 anos, daqui a pouco tá indo pro liceu, daqui a pouco chega a faculdade, você tem lembranças da escola do Brasil, mas assim, qual é a diferença? O que é que você acha da escola, da organização? Fala pro pai, questão do respeito.
né? O respeito que os alunos têm com os professores. Pode levar o celular para a escola, os alunos são agressivos. Fala um pouquinho sobre respeito de alunos para professores na escola aqui na Itália. Então, respeito ao Brasil aqui mudou muito, né? De quanto eu pensava, né? No Brasil, em vez eles tinham um pouco mais de comportamento, porque a gente era criancinha, mas a gente obedecia a professora, né? E aqui, em vez na Itália, né? Nossa, os alunos são terríveis, sério. Sim, eles fazem pegadinha com as professoras, né? Fazem pegadinha, eles copiam na prova, colam, né? E sim, eles não, tipo, não, eles respeitam as regras, né? Mas algumas são meio repreendidas. Mas é coisa de criança, né? Coisa Tô falando, a gente vê no Brasil que os alunos batem na professora. Isso acontece na Itália? Não, eu nunca vi acontecer. Não é disso que eu tô falando, da educação. Que existe uma mudança de cultura. Né? Você achou que do Brasil para cá muda a cultura? As crianças são mais educadas? Respeito ao Brasil aqui muda. Muda bastante. Agora, brincar, fazer batuta, essas coisinhas, é normal, é coisa de criança, né? Mas assim, você vê muita briga igual no Brasil, que tinha briga de coleguinha, que aquela violência. Existe isso na escola? Existe mais ou menos, né? Acontece, mas não com tanta frequência. Então, assim, vamos lá. Se fosse para você voltar pro Brasil hoje, né? Você voltaria? Não. Me diga aí 2 motivos. Tipo assim, em questão de escola, a gente vai estar aprofundando eu como um pai. Mas me diga 2 motivos o porquê você não voltaria pro Brasil. Né? Porque eu me habituei com a Itália. A Itália já é minha nova casa, né? E eu já me habituei com as mudanças, com os desenhos aqui, com tudo, né? E o segundo motivo é porque eu me habituei como o respeito que eles têm aqui na Itália, né? E o comportamento, né? É bem difícil daqui do Brasil, então eu ficaria aqui. E o que muda muito, gente, importante falar, a cultura italiana, o que a gente tem muita diferença na Itália, é que o italiano ele não tem um comportamento como o comportamento brasileiro, né? O italiano é invejoso. A gente sabe, desculpe, eu sou brasileiro, vim do Brasil, mas não tem aquele comportamento o italiano ele é muito frio, cada um no seu quadrado, né? Então a Emanuela ela tá nascendo, ela tem o que quer. Eu acredito que uma das coisas que a Emanuela não quer mais voltar porque ela tem o que quer. No Brasil não tinha condição de dar um notebook, um celular, um tablet. E hoje ela tem, né? Porque na Itália o custo-benefício. E questão passeio, filha, realmente Itália também para você tá muito melhor, né? Tá muito melhor, né? Sim, eu passei, tem um monte de lugar para passear. Eu amei Itália. E questão de segurança, o que é que você pode passar pro pessoal aí? Segurança? Pessoal, então, quando eu me mudei da casa, não me roubam nada, gente. Aqui a segurança não tem muito perigo, não, né? Em certos lugares, né, um pouco inventando, mas, sabe, aqui a segurança é ótima, né? Não tem nenhum risco de ladrão. E assim, você tem o seu monopatino, você brinca na frente de casa tranquila? Não tem nada de suspeito aqui, não tem nenhum ladrão, né? Não tem aquele risco lá de tipo de ladrão rapidar a pessoa, não. Esse aqui não tem aqui não, na Itália. É bem difícil de ver, né? Em questão escola, as professoras cuidam bem de você, te tratam bem? Sim, as professoras são muito protetivas aqui na escola, né? É bem difícil de você sair, elas cuidam muito de você. Gente, mano, a gente chegou na Itália com 800 euros, né? Eu vim do Brasil, cheguei aqui na Itália e eu tinha um sonho de viver melhor, né? Eu casei muito cedo, né? Eu tinha 19 anos de idade e quando eu casei, eu não tinha uma estrutura financeira, isso é verdade, né? Eu tinha a 5ª série quando eu casei, né? E eu tive essa vontade, né? Esse sonho, sempre quis em reestruturar minha vida. Então, quando eu casei, vamos dizer assim, que a minha vida começou de novo, né? A minha vida começou de novo. Eu comecei a querer
viver novamente. E aí eu estudei, eu fui para a faculdade, fiz análise e desenvolvimento de sistema, enfim, consegui terminar os meus estudos. E eu sempre lutei, sabe? Porque logo com 21 anos de idade eu já era pai, né? E eu fui pai muito cedo e morando de favor na casa de cunhado, né? Então eu acredito que essa vida de nômade, né? Essa vida de morar aqui, morar ali, sair daqui, sair de lá, acabou deixando a Emanuele uma criança muito revoltada, né? Porque a Emanuele tomava Ritalinas de 20 miligramas, né? Quando ela tinha 2 anos de idade. E o que era frustrante para mim é que eu não tinha condição. O que eu trabalhava, eu conseguia pagar o aluguel, água e luz e comer, né? Não conseguia dar uma roupinha boa para minha filha. Então, quando a gente descobriu que tinha descendência italiana e a família tinha, que a gente poderia vir morar na Itália, foi aí que nasceu essa saga, porque eu olhava para a Itália e pensava assim, né? Poxa, eu quero uma vida melhor, eu preciso de uma vida melhor para minha família. Eu quero uma vida melhor para minha família, para minha filha, para os meus filhos, né? Eu quero mudar de vida. Mas o meu maior problema era esse, eu não tinha condição financeira, né? E naquela época já tinha essas empresas terríveis que cobravam valores mais assim exorbitantes, realmente, que só viajava para a Itália quem tinha muito dinheiro, né? Quem ganhasse na Mega Sena. Então eu sempre tive essa vontade, né? Esse sonho, esse desejo de vir para a Itália. Por quê? Porque eu terminei a faculdade, comecei estágio, entrei de sócio de uma empresa, não ganhava muito bem, montei várias empresas, quebrei em todas as empresas, então eu estava desiludido do Brasil. Mas eu tinha essa dificuldade de vir para a Itália porque eu não tinha dinheiro. Então, Emanuele era uma das minhas maiores preocupações. Por que Emanuele era uma das minhas maiores preocupações? Porque Emanuele tinha um problema de saúde muito grave. Emanuele tinha crises nervosas, Emanuele agredia as pessoas, Emanuele batia nas pessoas. Uma vez ela deu uma pedrada e quase furou o olho da professora. Emanuele era terrível. Então, quando eu olhava para a Itália, eu percebia que na Itália, eu via a Itália como país de primeiro mundo, eu percebia que realmente era uma grande oportunidade de vir, né, para a Itália. Tanto é que a gente veio morar na Itália e quando a gente chegou na Itália, a Emanuele já começou a ser cuidada, né? Pelas professoras e até mesmo pelas médicas, né? A Emanuele começou a ter 2 professoras na escola. Era toda semana no médico, neuropsiquiatra, exames, a gente fez todos os tipos de exames cerebrais, ressonâncias, entre máquina, sair máquina, tudo isso sem eu ficar preocupado, nossa, quanto é que vai custar isso aqui? E eu cheguei na Itália com 800 euros. 800 euros no bolso. Eu, minha filha, minha esposa, com 800 euros no bolso, com muita vontade de crescer na vida. Né? Muita vontade de crescer na vida. Então, graças a Deus, quando a gente chegou na Itália, eu percebi que a Emanuele já começou a se desenvolver mais, né, filha? Então, assim, quando você chegou na Itália, o que é que vocês já viam, assim, de esperança? Porque no Brasil, infelizmente, a gente tinha uma vida reclusa. Eu não tinha condição financeira para nada. Então, acho que a minha vida financeira, eu acabei sendo uma pessoa um pouco depressiva, fechada. Não que fui um pai ruim, mas assim, eu sei que essa é a realidade de milhares de brasileiros, de dar uma vida melhor para os filhos. Então eu realmente quis pagar o preço para vir para a Itália, né? Quis arriscar, fui corajoso o suficiente para poder dar uma vida melhor para minha filha. Então quando você chegou na Itália, filha,
O que é que te trouxe essa paz? Porque você era uma criancinha, né? Mas você lembra alguma coisa quando a gente chegou na Itália? Pouquíssima coisa? Pouquíssimo. Mas de bom, minha filha, o que é que você chegou? A alimentação que você começou a comer melhor? A bicicleta que você teve? O que é que você consegue lembrar de bom da sua chegada aqui? Que você começou a despertar coisas boas dentro de você? Então, quando eu cheguei aqui, né, eu notei que as coisas eram duas vezes mais diferentes que eu mesmo de pequena, né? E aqui era o comportamento mais diferente daqui do Brasil. Todo mundo me tratava com muito amor, né? Tipo, diferente do Brasil, né? E eu comecei a pensar que a Itália era um lugar mais diferente do Brasil, né? Todo mundo me tratava bem, porque é um lugar eles me tratavam com amor, né? Me adoravam. Eu amava a vida da Itália, daí eu comecei a ficar Ama, né? Eu amo. Daí eles me trataram muito bem, né, aqui na Itália. Me trataram muito bem, né, em qualquer lugar. E também eu comecei a comer muito melhor aqui. As coisas são bem baratas aqui, que eu notei. Gente, você nota muito que a Manu tem esse problema de verbo, né? Ela fala do passado, do presente. Ela teve muito pouco contato português que ela tem dentro de casa, né? Ela fala, eu tinha como ela tivesse no Brasil, enfim. Mas assim, o que melhorou logo de cara quando nós chegamos na Itália foi a alimentação. Que a gente começou a comer coisas boas. E a Itália não é tão caro, né? Não é tão caro. Perto da nossa casa tinha um parquinho, a Emanuele começou a brincar. O que me surpreendeu bastante, né? É que começaram a trabalhar na Emanuele essa vontade de ser alguém, né? E aí, Emanuele hoje é uma criança que vai fazer 14 anos, mas ela já tem os seus projetos. E hoje as psicólogas que ainda acompanham, elas dizem, poxa, a sua filha com essa idade... E tudo isso eu dou à Itália, eu dou dádiva, eu dou honra ao sistema público italiano, por quê? Porque, poxa, é mérito deles, né? Realmente hoje a Emanuele é quem é, né? Tipo, a última escola que você teve, as pessoas choraram quando você saiu, né? E você gostava muito. Eu gostava, eu amava. Era bem aqui de frente pra casa, né? Pois é. E foi uma das melhores escolas que você já foi, né? Sim. Tipo, quando você faltava, elas só faltavam vir aqui em casa te buscar, né? Pois é. Então te trataram realmente como filha, né? Trataram você como filha. Tanto é que até você chorou quando terminou as aulas ali, né? Pois é. Então, cuidaram muito de você, né? Então, assim, você com 13 anos, qual é o seu pensamento já para o futuro hoje? O que é que você quer ser? O que é que você quer aprender hoje com a sua idade? Então, quando eu cheguei aqui, eu tive um pensamento mais pro futuro. Notei aqui que tem muitas opções e eu decidi o que eu quero ser, né? Primeira coisa, eu quero ser uma desenhadora, porque o meu talento é muito desenhar. Tenho um grande talento em desenhar também. E o que eu queria ser também, né? Não só uma desenhadora, né? Mas uma advogada. Você vê, gente, ela já tem os seus projetos, né? Quer ser um pouco parecido com o pai, né? E a Emanuele e desenho, minha parte de desenho é mais gráfica, né? Mas a Emanuele me puxou bastante. Então, mas assim, importante é que ela quer ser uma desenhatriz. Ela quer desenhar, ela já desenha muito bem. E a gente agora tá colocando ela na aula de desenho. Manuela já fez aula de natação. Então, assim, essas coisas no Brasil eu não tinha condição de fazer para Emanuele, né? Colocar a Emanuele na aula de natação. Mas não fez um ano de aula de natação. Quando a gente recém chegou, eu comecei a trabalhar. Eu já comecei, a médica disse, olha, coloca sua filha numa aula de natação, né? Para dar para sua filha uma condição, né? Dela desenvolver um pouco, fazer exercícios. Isso é importante para ela, né? Isso vai ser muito importante para ela. E aí o que é que eu fiz? Eu comecei a
investir nela, investir na saúde, aula de natação, andar de bicicleta. Eu percebi que tanto na parte né, de desenvolvimento do corpo, ela começou a desenvolver, né? Até mesmo porque os médicos pediam isso, né? Pediam, olha, investe na sua filha. Então no Brasil não tinha dinheiro. Na Itália eu lembro que eu pagava por mês, para ir 2 vezes por semana, eu pagava 60 euros por mês. 2 vezes por semana, Emanuele ia, fazia aula de natação, amava, né? Amava. Então assim, gente, cidadania italiana não é somente, Emanuele, ter um passaporte, né? Ter um passaporte italiano. Para pessoas que hoje vivem no Brasil e querem ter uma vida de segurança, uma vida mais estável, uma vida de, né, de conforto, é a Itália, né? Itália. Então, eu fiz esse sacrifício. Claro, o começo não foi fácil, porque o pai veio com pouco dinheiro, tive que arrumar emprego, passei por um processo bem difícil, quem sabe a gente fala em outro podcast, não nesse, das dificuldades, né, que nós passamos. Mas assim, será que valeu a pena, Emanuele? Diz pra gente aí, valeu a pena, enfim, tudo que a gente passou e essa nossa escolha de vir pra Itália, realmente valeu a pena? Olha, gente, vale muito a pena. Eu tive uma grande vida aqui na Itália, né? Assim, eu passei por muita dificuldade aqui, né? Por muitas coisas, mas a vinha valeu a pena, né? Valeu a pena de tudo. E eu fico feliz, gente, que eu sempre falo, eu cheguei na Itália com 800 euros e hoje eu não tenho somente uma empresa de assessoria italiana que eu fiz mais de 1000 processos, né? Eu tenho outra empresa na Itália, né? Então, eu não sou somente um assessor que hoje tem centenas de processos em andamento judicial, administrativo. Eu sou uma pessoa que tem outra empresa. Então, eu cheguei com R$800, abri uma empresa de assessoria, venci a concorrência, né? Todo mundo falava que eu não ia conseguir, que eu não ia vencer. Me tornei uma das maiores referências no mercado, né? Hoje eu vejo a minha filha curada, né? De não vou dizer uma doença, mas uma patologia, né? Sintomas, um diagnóstico bastante perturbador para os pais, né? Que é déficit de atenção, bipolaridade, né? A gente sofreu muito com isso. Alguns médicos chegou a dizer que a Emanuele era uma criança que ela... Como é que se fala? Aquela criança que ela é... Aquela criança que ela é... Não fala com ninguém, assim. Aquela criança autista, né? O pessoal da equipe que tá fazendo a live aqui, tá aqui do lado, cuidando aqui. Muito obrigado aqui o pessoal, né? O pessoal da equipe que tá cuidando aqui da nossa live. O pessoal falava que era autista. Então a gente, pelo SUS, não sabia para onde andar. Então o que eu tô falando agora é uma realidade de milhares de pessoas que estão passando por isso e que tem a mesma condição de vir para a Itália e ser muito melhor que eu. Então eu ia para o médico, pô, sua filha é autista, tem que colocar ela numa escola para deficiente mental, que lá no Brasil em Santa Catarina, seria pai, né? Não, eu acho que o futuro da sua filha é pai. Pô, eu sei que tem muitos pais hoje que tem essa realidade de ter o filho não é pai. Mas, poxa, quando eu cheguei na Itália, eu cheguei com essa intenção de mostrar que a minha filha não era doente. Não, minha filha não é doente, precisa curar isso aí. Então, quando a gente chegou na Itália, a primeira coisa que o médico fez, não, Ritalina vai matar a menina. Vamos mudar de medicação. O problema da Emanuele, ela tem uma rebeldia, assim, a gente precisa tapar esse buraco com exercício, com passeio e tal. Então a gente criou uma rotina que até hoje. O que a gente fez hoje? Conta pra nós, por favor, conta pra esse pessoal.
convidando a você compartilhar esse vídeo. Deixa já o like, deixa o comentário. Quem sabe um tema pro próximo podcast, deixa o comentário aqui embaixo correndo, né? E compartilha agora essa live, compartilha, curte. E aí, Manoela, diz pra nós o que é que a gente fez hoje. Como é que foi? Você gostou do dia? E o que é que a gente fez hoje? Olha, eu amei o dia hoje, né? A gente caminha todos os dias, sai fora, né, de casa. A gente passeia, né, come fora. Hoje a gente foi pra onde? A gente foi pra igreja hoje. E depois da igreja? A gente foi comer lá em uma pizzaria. A gente foi comer na pizzaria, uma coisa que você adora, né? É, eu amo. E aí a gente tá marcando pra gente ir no cinema também. É. Então, gente, é tão... Você gosta de ir no cinema? É claro, meu lugar preferido. Então, assim, vocês... Como é que é o seu dia a dia? Diz aí pra nós, como é que é o seu dia? Você tem o seu tablet, eu brigo contigo porque você não quer largar o tablet, mas diz pra nós, eu tô lhe ensinando a ser independente porque eu preciso disso, você precisa aprender isso, né? Mas assim, como é que tá sendo? Você acorda de manhã, bota o celular para despertar, vai para a escola, alguém te leva e você chega em casa, almoça. Diz aí um pouco do seu dia a dia, quais são as matérias que você mais gosta na escola, o recreio, como é que funciona na Itália? Então, a primeira coisa, todo dia, como eu faço sempre, eu acordo, me levanto, me vesto. Coloca o celular para despertar, Sim, porque você que coloca o seu... Você mesmo acorda sozinha? Eu acordo sozinha, né? Coloco o meu tablet pra despertar. Daí eu faço como sempre, né? Eu tomo café, né? Tomo café. Daí depois o primo me leva pra escola, né? Todo dia. Depois eu sempre falo com o meu colega, né? Que seria o meu melhor amigo italiano, né? A minha matéria preferida que eu amo sempre é sempre no Martelli, né? Que a minha matéria preferida é arte, né? Sempre foi arte, né? Desenhar. De desenhar. Deu o recreio aqui na escola, né? De Santo Agostinho. Eu que preparo o recreio, né? Eu que levo pra escola, mas é sempre legal a escola aqui na Itália, né? Eu faço recreio, né? Faço outras 2 horas, né? 3 horas. Daí tá, e eu volto pra casa. Quanto tempo de recreio? É meia hora? É, meia hora. E aí depois você volta pra aula e você sai que hora da escola? Umas e... Luna e 15. Sì, Luna e 15. Se você tiver dificuldade em falar em português, pode falar italiano. Luna e 15. Aí você chega em casa... Daí eu chego em casa, almoço, né? Faço meus compras e depois eu vou pra tarde. Isso é um problema, o tablet, né? Porque daí a gente tem que ficar controlando. Mas assim, ela tem já essa rotina de estudar, né? Não que no Brasil não tinha, né? Não que no Brasil não tinha. Ela tinha essa rotina, né? De chegar a estudar mais. Eu tinha mais dificuldade no Brasil em dar uma alimentação melhor para né? Hoje, Emanuela, o que você quer, né? Às vezes você até escolhe. Então, gente, basicamente esse nosso podcast, poxa, achei tão bacana entrevistar minha filha hoje aqui, passar para vocês quanto vale a pena você investir, né? Você trazer a sua família para a Itália, você... poxa, não tem palavras do que eu passei, né? Por onde eu passei, pelos lugares que eu passei, aonde nós moramos, para o que a gente vive hoje, né? Não tem palavras, né? Não tem palavras. Manoela, para a gente finalizar esse nosso podcast, a gente pode falar um pouco italiano, né? Claro. A gente pode falar um pouco italiano... Mas não sei o que falar agora. Eu esqueci alguma pergunta, o pessoal da produção aí, alguma pergunta importante que eu não passei aqui? Sobre criança, a gente tá falando sobre família, né? O que seria importante, né? Família. Final de semana a gente vai, quando a gente sempre tem tempo, vai... Viagem, seria que viagem seria uma coisa, né? Como é que foi pra você aqui no começo, né? Quando você chegou na Itália, pra você aprender? Porque eu lembro que na época você estava bem revoltada, porque, enfim, o italiano, e você estava tendo dificuldade. Como é que foi o começo aqui pra você aprender a língua?
Então, começo aqui, quando eu cheguei na Itália com 6 anos, foi um pouco difícil, né? Aquela ali era uma época um pouco cruel, né? Eu batia nas professoras, jogava, me escondia, né, da escola. Por causa que eu entrava em estado de crise, né? Porque eu não sabia o que as professoras estavam fazendo, né? As professoras ligavam pra você toda hora, tentando que você não falha nada, porque eu não sabia o italiano, né? Eu tinha ainda que aprender, né? Daí eu me escondia lá no banheiro, né? Era umas crises, né? Mas eu me habituei, né? É verdade. Sem dizer que a Emanuele, por 3, 4 meses na Itália, foi muito tensa. Porque ela dava crise, se escondia no banheiro. E não sei, você tinha medo? Ah, tinha medo. As professoras me tiravam com força lá. E aí, a primeira escola da Emanuele tinha muito estrangeiro. Eu tirei ela de lá, me mudei. A gente foi pra segunda. A segunda também tinha bastante estrangeiro. E aí a gente veio pra terceira, que a gente veio morar mais no norte da Itália, que é uma região bem conservadora. Aí pronto. Eu lembro que eu passei na frente de uma casa e falei, ó, Manu, ou a gente se muda ou o pai voltar ao Brasil, porque não tá dando certo. A gente passou pelos melhores médicos e ela disse, não, pai, eu vou estudar nessa escola aqui. Que foi essa que a gente mora. E vamos falar dessa escola aqui que mudou. Essa aqui foi a melhor, né? É, foi a melhor. A primeira, Manu também só tava bruxa, né? Todo dia eu tinha que ir lá, ela não respeitava ninguém, não entendia nada. Foi em Mantova que eu tive ali uma das melhores médicas que passou na minha vida. Se eu fosse pagar tudo que fizeram pela Manu, eu tinha gastado muito mais que 60, 70 mil euros pelo tratamento que fizeram com a Emanuele, que curou a Emanuele. Depois a gente morava num lugar muito retirado, um lugar que era, a gente fala na Itália que é campanha, né? Um lugar que só tinha mato. A Emanuele começou a ficar revoltada de novo e eu falei, vamos achar uma casa? Eu botei a Manu no carro. Eu disse, pai, eu gostei daqui, a gente mora aqui até hoje. E a gente veio estudar na escola. Diz aí o que foi essa escola pra você. Porque essa escola foi uma benção, né? É. E como é que foi essa escola na Itália pra você? No italiano, você desenvolveu bastante? Gente, essa escola eu amei, né? Eu amei essa escola. Quando eu entrei na escola, ela mudou minha vida, né? Eu aprendi o italiano aqui, as professoras eram os amores, eram muito gentis nessa escola, né? Me tratavam como se eu fosse a filha delas, né? Me tratavam muito bem, eu tinha também minhas professoras de sustento, né? Também elas me tratavam com amor. Elas tinham muita paciência comigo, né? Muita paciência e eu acabei me habituando aqui, né? E ficando boazinha. Isso aí, gente. Bacana. E o que você gosta de fazer nas férias? A gente hoje consegue passar nossas férias. No Brasil, a gente não tinha férias, né? É. E o que